sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia. Na aula de hoje e nas próximas semanas nós vamos estar fazendo uma breve revisão dos conteúdos que irão auxiliar vocês nas avaliações bimestrais, ok? Eu espero que vocês fiquem atentos a todas as informações que serão passadas nessa videoaula, porque nós vamos falar um pouco dos principais conteúdos que irão acontecer e algumas informações iniciais sobre como que irá se proceder para a avaliação de geografia e assim também como pode valer para a avaliação de história, ok? Temos também algumas informações relacionadas a caderno, livro didático, livro de atividades, que eu espero que vocês prestem bastante atenção no que vai ser dito, ok? No mais é isso, eu espero que vocês possam compreender o conteúdo, que possa ser de grande ajuda para vocês. E no mais é isso, vamos juntos então para a nossa aula de revisão da disciplina de Geografia. Olá gente, bom dia. Nós vamos dar início à nossa revisão dos conteúdos relacionados à avaliação bimestral desse segundo bimestre, né? Perdão aí pela redundância, mas nós vamos dar início aos conteúdos da nossa avaliação bimestral, ok? Essa aula e a aula seguinte, elas irão ser voltadas justamente para nós relembrarmos alguns conteúdos que nós vimos ao longo desse bimestre, né? Nas aulas de geografia, nas aulas de história, né? Nessas próximas semanas, até a nossa avaliação, o foco será para a revisão dos conteúdos relacionados à nossa avaliação, ok? Algumas informações, né, antes de entrarmos diretamente no nosso conteúdo, que são as seguintes. Essa avaliação aqui, essa lista de avaliações que eu irei passar para vocês, né, vamos dizer que ela vai ter algumas questões que vão ajudar de forma significativa na avaliação bimestral. Não significa dizer que toda ela vai estar presente, ok? A temática presente na avaliação, a temática presente na questão que pode auxiliar vocês no dia da avaliação final, certo? Em relação à avaliação propriamente dita, serão diferenciados. Haverá uma avaliação específica para os alunos que estão frequentando as aulas no modo presencial e haverá uma avaliação específica para os alunos que estão frequentando na modalidade online, ok? O intuito disso é para garantir o melhor aproveitamento, vamos dizer assim, do conteúdo que nós vimos ao longo desse bimestre, ok? Outra informação que eu quero repassar para vocês é acerca dos livros, né? Do livro, do caderno, das atividades que são passadas aqui nas aulas online, ok? Mas essa informação eu vou deixar para mais adiante, né? Nós vamos ver aqui algumas questões ao todo nessas 2 semanas. Nós vamos ver aqui umas 20 questões relacionadas às temáticas que nós vamos trabalhar, né, que irão cair na avaliação de vocês. E nós vamos ver primeiramente aqui 10 questões. Na próxima semana vamos ver as outras 10, né? E que eu espero que auxilie vocês de uma forma significativa, certo? Vamos avançando aqui então, para nós entendermos quais são os conteúdos que estarão presentes na avaliação bimestral de vocês, né? Em relação à geografia, o conteúdo que estará presente na avaliação de vocês será relacionado à questão dos espaços agrários. Todo o conteúdo do livro didático estará presente, né, na avaliação de vocês. Temos aí os espaços agrários, né, o conceito geral, vamos dizer assim, o conceito geral dos espaços agrários, né, os tipos de agricultura, os tipos de atividades desenvolvidas no campo, a diferença, por exemplo, de campo e cidade pode estar presente lá, né? Nós vamos ver um pouco sobre as características dos espaços agrários nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né, que nós, ao longo das nossas aulas, nós chegamos a ver que existem diferenças significativas, né, de uma região para outra, quando nós vemos as práticas rurais, né, nessas regiões. E também nós vamos observar
algumas informações, algumas características relacionadas ao espaço agrário brasileiro, né? A formação do espaço agrário brasileiro, como que houve o processo de distribuição de terras no espaço brasileiro, contexto histórico, vamos dizer assim, né? E também vamos ver o panorama atual do espaço brasileiro, os conflitos que existem no território, no campo aqui no Brasil, né? As principais demandas que acontecem aqui no campo no Brasil, entre outros fatores. Esse conteúdo é um conteúdo que está presente no trabalho bimestral de vocês, né? Na lista de atividades que eu passei para vocês, no trabalho propriamente dito, na pesquisa. Ou seja, tudo isso vai auxiliar vocês de maneira bastante significativa, né? Esse vídeo, o trabalho de vocês, né? Essa revisão que nós vamos comentar, tudo isso vai auxiliar vocês para que vocês possam ter um êxito, né, significativo na avaliação bimestral, ok? Sem mais delongas, né, nós vamos então dar início à nossa revisão, né, dos conteúdos aqui de geografia. Vamos então aqui para a primeira questão. Nós vamos aqui compreender do que se trata, né, de um modo geral, do que se trata os espaços rurais, o que seriam os chamados espaços rurais, né? Em uma definição bem simples, o espaço rural ele vai ser constituído pelas áreas não urbanas, ou seja, tudo aquilo que, a modo grosso modo, vamos dizer, não tenha nenhuma relação com urbanização, né, atividades urbanas, serviços, comércio urbano, essas coisas, ele vai ser considerado como espaço rural, né? São espaços não ocupados por cidades ou adensamentos populacionais. Quando não há um grande aglomerado de pessoas, né, vamos dizer assim, nós vamos considerar como um espaço rural. Quando se pode se observar ali, né, desenvolvidas práticas do chamado setor primário, né, que é o setor que envolve a questão agropecuária, né? Nós vamos considerar isso, então, espaços rurais, né? Na própria aula, aqui nas próprias aulas de geografia, nós chegamos a ver algumas diferenciações. Por exemplo, quando nós falamos de setores produtivos, nós temos aí o setor primário, o setor secundário, o setor terciário. O setor primário é o setor voltado para a agricultura, para a pecuária, entre outros fatores. O setor secundário é o setor mais voltado à atividade industrial. E o setor terciário é o setor mais voltado à questão do comércio e dos serviços. Ok? Os espaços rurais predominam absolutamente atividades relacionadas ao setor primário. Ok? Vamos avançando aqui para compreendermos um pouco como que nós podemos definir hoje a relação atual entre campo e cidade. Já vimos aí o que seria um espaço rural, né? O que seria uma área predominantemente do campo. Vamos observar então como que nós podemos definir hoje a relação entre campo e cidade, né? Hoje nós vamos dizer que existe uma relação de complementaridade, né? Vamos dizer que um depende do outro, em outras palavras, um depende do outro. O campo ele vai produzir os alimentos que serão consumidos na cidade, e nos centros urbanos hoje nós vamos ter lá o fornecimento de tecnologias, de insumos que vão garantir a normalização, a normalidade de produção envolvida no campo, né? Nós vamos ter ali as melhores, na cidade nós vamos ter o desenvolvimento de tecnologias que vão propiciar a melhor forma, né, o melhor desempenho de produção no campo. E uma vez que o campo consegue se desenvolver, ele consegue exercer e fazer as suas atividades de um modo mais tranquilo, né, nós vamos ter um abastecimento significativo da cidade. Nós vamos ter escassez relacionada à produção, a escassez relacionada ao abastecimento da cidade, entre outros fatores. Ok? Nós vamos ter então essa relação de complementaridade, certo? Vamos avançar aqui então para a terceira questão da nossa revisão de hoje, já entrando especificamente na questão da agricultura. O que seria
a agricultura intensiva e a agricultura extensiva. Essa, vamos dizer, que é uma das divisões mais primordiais quando nós falamos do espaço agrário, do espaço agrícola, da atividade agrícola, né? O que seria, então, basicamente uma coisa e outra coisa, né? A agricultura intensiva é uma modalidade que vai se caracterizar por ser aí, então, a diferença básica, né? Por exemplo, a agricultura extensiva é uma modalidade da agricultura que vai se caracterizar pelo pouco uso de insumos e de tecnologias, né? Ela vai ser um pouco mais voltada para a questão da agricultura de subsistência, por exemplo. Já a agricultura intensiva, não. Ela vai ter esse alto uso de tecnologia, esse alto uso de insumos qualificados, de mão de obra qualificada, porque a finalidade dela, ela vai ser mais voltada para a questão comercial, para a venda, para a exportação dos produtos que são produzidos por ela, né? A agricultura extensiva, ela vai ser mais aquela agricultura voltada para a família, aquela agricultura aonde se produz apenas o necessário, em alguns casos, para a sobrevivência, né? Não tendo, vamos dizer assim, até às vezes condições financeiras para uma atividade mais tecnológica, vamos dizer assim, para uma compra de um equipamento, vamos dizer assim, ok? Essa seria mais ou menos a característica da agricultura extensiva. E a intensiva, então, nós já estamos vendo aí que ela é mais voltada, ela é mais direcionada para a questão comercial, ok? Vamos avançando aqui, então. Vamos para a quarta questão. A quarta questão é um complemento do que nós vimos anteriormente, né? Vamos definir aí a agricultura familiar. É toda forma de cultivo de terra que é administrada por uma família e que emprega como mão de obra os membros da mesma, né? Ela também vai ser um braço ali da agricultura extensiva, aonde, vamos dizer que numa casa que tem algumas pessoas, tenha 6 pessoas, todas elas estão engajadas no processo de produção, né? A produção é voltada para eles mesmos, aonde o produto que vai ser ali definido, o produto que vai ser produzido ali, ele vai ficar para consumo próprio. Vamos supor que tem uma família ali que ela tenha uma plantação de feijão, uma plantação de milho, né? Essas plantações, elas vão ser basicamente voltadas para o sustento dessas pessoas, né? Ele vai produzir ali o feijão dele, ele vai produzir ali o milho dele, voltado para a sua subsistência, para que eles possam ter comida na mesa, né? A mesma coisa vale também na pecuária, né? A criação ali de um gado bovino, a criação de alguns animais, de aves, a criação de porcos, entre outros animais, vai ser voltada para a subsistência deles, para eles sobreviverem, né? Então, a agricultura familiar ela vai ter essa pegada, vai ter essa situação, onde todos os membros da família eles estão engajados nesse processo produtivo, ok? Diferentemente da agricultura familiar, a agricultura patronal, o nome já diz tudo, o nome já entrega um pouco por o que se trata essa finalidade, né? A agricultura patronal é aquela agricultura mais voltada ao comércio, é o agronegócio propriamente dito, né? Os empreendimentos dessa modalidade eles são destinados à produção em larga escala, né? A produção industrializada, vamos dizer assim, que aí nós vamos ter um outro conceito relacionado tanto à agricultura quanto ao agronegócio, que já vai ser a questão da agroindústria, né? A indústria de produção, por exemplo, a indústria de produção de frangos, né? Os frangos que abastecem aí os supermercados, né? Os grandes açougues, as grandes variedades aí, os mercadinhos, eles são feitos de forma industrial, né? A atividade agrícola ali ela é altamente industrializada nesse sentido, né? Uma das outras características da agricultura patronal vai ser a contratação de funcionários. Vai funcionar como se fosse uma indústria de fato. Alguns funcionários de forma permanente, outros de forma temporária, dependendo da demanda, né? Por exemplo, se for uma granja, vamos supor, né? Uma atividade de granja,
onde se produz, por exemplo, aves natalinas, o Chester, Peru, vamos supor, a demanda, obviamente, vai ser elevada, vai aumentar. Isso vai fazer com que os grandes produtores, o dono dessa granja, ele contrate pessoas para lidar com a demanda, né? Algumas de modo temporário. Uma vez que a demanda volta à sua normalidade, ou quando termina aquela temporada, né, de festas, né, essas pessoas elas acabam sendo demitidas, né, vamos supor assim. E em relação à agricultura em si, né, nós vamos ter aí a questão do agronegócio voltado mais para a questão das grandes produções de exportação. Vamos ter aí a soja, né, disparadamente, depois o café, depois a laranja, entre outros. Depois a carne bovina, né, a carne de corte, né, que ela vai ser voltada para essa questão extensiva, entre outros fatores, ok? Em relação aqui às práticas agrícolas, na aula passada, nós chegamos a ver como que funciona, né? Em algumas aulas anteriores, na verdade, nós chegamos a ver as classificações das modalidades agrícolas. E existem vários critérios, além desses básicos de agricultura extensiva, agricultura intensiva, agricultura patronal, agricultura familiar. Nós vamos ter alguns outros critérios para nós definirmos como que as práticas agrícolas elas são realizadas, ok? E um desses critérios vai ser o critério da finalidade, ok? E como que fica, então, a divisão levada em consideração o critério da finalidade, né? Que é tudo aquilo que nós já vimos até agora. Em relação à finalidade, é em relação ao destino do produto que está sendo produzido, né? do gênero produzido, ou do animal, da espécie produzida, né? A finalidade vai ser, ou ele vai ser para consumo próprio, para sobrevivência, né, para subsistência, ou para o comércio, seja ele comércio interno ou comércio externo, né? As práticas agrícolas, elas vão ser divididas, elas vão ser pautadas nesse critério de finalidade, né? Existem outros critérios, como, por exemplo, o tipo de sistema empregado, a questão envolvendo a irrigação, o uso de materiais, de insumos, né? Existem vários critérios para nós definirmos a divisão de práticas agrícolas, né? Mas nesse caso da finalidade, as práticas agrícolas elas se dividem de duas formas, né? Como nós já falamos aí anteriormente, ok? Entrando naquela questão do sistema desenvolvido, nós vamos ter vários fatores, vários tipos de áreas de produção, né? Uma das mais famosas, se não a mais famosa de todas, vamos dizer assim, vai ser as plantations, será as plantations, né? E por que ela é tão famosa assim? Nós vamos ver então, antes de mais nada, antes de nós comentarmos, nós vamos ver aqui a definição, né? O que é uma plantation? Uma plantation é o nome dado a um modelo de organização econômica no qual se destacam quatro aspectos importantes. Nós vamos ter um latifúndio, uma monocultura, uma mão de obra, em alguns casos, por exemplo, a plantation ela foi muito utilizada no período colonial. Nesse caso, a mão de obra era necessariamente escrava, né? E uma produção voltada para o mercado externo. Ok? Aqui no Brasil, por exemplo, na América Latina, na região sul ali dos Estados Unidos, os estados sulistas, que também desenvolveram a prática das plantations, né? A mão de obra escrava, depois a mão de obra imigrante, ela foi muito necessária para o funcionamento dessa modalidade. Porque como são áreas gigantescas produzindo um único gênero, era necessário uma mão de obra ali suficientemente capaz para coletar esse produto e prepará-lo para a produção, para a venda ao mercado externo, ok? Aqui no Brasil, por exemplo, as plantations, tivemos aí várias plantations com as áreas produtoras de cana-de-açúcar, depois as áreas produtoras de café no período imperial, no período inicial do presidencialismo, né, da República, né? E nós vamos ter outros exemplos mundo afora. Por exemplo, na África, né, é muito comum nós observarmos áreas de plantation, né, principalmente de gêneros agrícolas como amendoim, como milho,
entre outros elementos, entre outros gêneros, né? Obviamente não existe mais a mão de obra escrava, né? Oficialmente, vamos dizer assim. Porém, nós temos algumas coisas que são preocupantes, né? A condição de trabalho, vamos supor, né, em áreas de latifúndio, em áreas de plantation, às vezes não é das melhores, né? Em alguns casos, por exemplo, aqui no Brasil já foi encontrado, já foi noticiado alguns casos de trabalho análogo à escravidão. Nós já chegamos a comentar isso em aulas recentes, né, do que seria um trabalho análogo à escravidão. Seria onde você não tem muitos direitos, você só tem algumas obrigações e as condições suas de sobrevivência, de desenvolvimento de trabalho são consideradas precárias. Diante de tudo isso, se existe alguma fiscalização na área, vamos supor que você trabalha, e encontrem essas irregularidades, automaticamente você seria enquadrado, o seu patrão seria enquadrado num trabalho análogo à escravidão, ok? Mas, de um modo geral, a plantation ela vai ter essas características básicas: latifúndio, monocultura, mão de obra intensa, né, no caso aqui, e a produção voltada para o mercado externo, certo? Vamos avançando aqui para compreender outra modalidade, outro sistema de técnica empregado, que é a hidroponia. A hidroponia ela é um nome dado ao sistema de cultivo caracterizado por não precisar de terra, né? Se vocês observarem naquelas pequenas hortaliças, né, vocês vão observar ali a produção de gêneros agrícolas que não precisa de terra, né? As raízes ficam dentro da água, vamos dizer assim, as raízes dessas plantas, desses produtos, desses gêneros agrícolas, elas ficam dentro da água, né? Os fertilizantes são adicionados à água como forma de alimento, já que eles estão ocupando ali o papel de nutrientes que as plantas, né, o gênero agrícola, ele naturalmente iria encontrar no solo, né? Vamos dizer que essa solução fertilizante, tanto quanto que artificial, ela vai ser adicionada para manter, né, as plantas ali alimentadas, né, vamos dizer assim, dar esse suporte, certo? Já vimos aí um pouco em relação à agricultura. Vamos ver que algumas características também valem para a pecuária, né? Por exemplo, a pecuária intensiva e a pecuária extensiva, né? Qual é a diferença de uma para outra? A principal seria na questão da área de ocupação, né, e da tecnologia, ou seja, quando uma das atividades ela é voltada para fins comerciais, ela vai ser considerada uma atividade intensiva. Na verdade, aqui está extensiva, mas ela vai ser considerada uma atividade intensiva, né? A atividade extensiva é aquela voltada para a subsistência, né? Aquela voltada para a manutenção, né, da propriedade, para a manutenção do consumo, né? Vamos dizer assim, essa seria de fato a atividade considerada extensiva. Aqui no Brasil nós vamos ter alguns problemas, nós vamos ver mais adiante, como que se dá a questão da exploração e da concentração de terras aqui no território brasileiro. Nós vamos ver que boa parte dessas terras concentradas elas são recursos importantes para o desenvolvimento dessa pecuária extensiva, né, em detrimento das pequenas propriedades que trabalham a pecuária de sobrevivência, né, a pecuária intensiva. Ok? E para finalizar, né, nós vamos ver ali não apenas só de agricultura e pecuária vivem as atividades do campo. Nós vamos ter algumas atividades, por exemplo, ligadas ao extrativismo. O que seria o extrativismo? Seria a extração de recursos sem causar o mínimo impacto ambiental, né? Sem causar muitos impactos ambientais, na verdade, né? Vamos observando aqui, então, quais seriam os tipos de extrativismo existentes, né, na área rural. Basicamente, seriam 3. Né? Nós vamos ter os mais comuns aí, que seriam o extrativismo vegetal, o extrativismo mineral e o extrativismo animal. O extrativismo vegetal seria a coleta, por exemplo, de frutos como o açaí ou frutos nativos,
né, entre outras situações. Extrativismo mineral seria a extração, obviamente, de recursos como o carvão, né, o carvão mineral, o carvão vegetal, entre outros. E o extrativismo animal seria a questão da caça, da pesca, vamos dizer assim, né? Mas, novamente, lembrando aqui a vocês, essas atividades elas não têm caráter comercial, elas não têm caráter predatório. São atividades que são necessárias de se fazer em áreas de floresta por conta da necessidade dos povos tradicionais, que também nós vamos ver um pouco mais adiante. Okay? Nós vamos ver qual a característica de cada um deles. Né? São atividades que eles fazem por necessidade, simples assim. Ok? Gente, em relação à nossa revisão, basicamente seria essa a primeira fase do conteúdo. Na semana que vem nós vamos dar continuidade e eu peço a vocês, principalmente a vocês que estão na modalidade online, eu peço a vocês que vocês atualizem o livro de atividade de vocês, ok? As questões do livro didático, atualizem as questões que foram passadas aqui nas atividades, tá? Com um destaque especial para os 2 primeiros capítulos, ok? Em relação à coleta disso, eu creio que para a próxima semana, eu espero que na hora que nós formos tratar da questão das atividades, vocês possam enviar essas atividades concluídas, né? Porque, como todos vocês sabem, isso é critério avaliativo, isso vale para a nota de vocês, né? E assim, quanto mais rápido essas informações chegarem, melhor para vocês já saberem mais ou menos o quanto de nota que vocês têm, o quanto que porventura venham a precisar, ok? E assim, gente, no mais é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo, que qualquer dificuldade que venha existir, vocês se comuniquem, que eu prontamente vou ajudar vocês a esclarecer as dúvidas. Na semana que vem, nós vamos dar continuidade, né? Eu vou enviar para vocês a atividade relacionada à data de hoje e na semana que vem nós damos continuidade visando essa preparação de vocês para as avaliações bimestrais, ok? No mais, é isso. Eu espero que todos estejam bem, que todos se cuidem. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula de Geografia.